Então, gente, nós vamos dar início, né, ao nosso estudo, agradecendo a Deus, né, a espiritualidade amiga que nos recebe nessa tarde, nesse início de ano, né, nosso primeiro estudo desse plano de trabalho deste ano, esse recomeço abençoado, né, onde todos nós podemos nos encontrar aqui virtualmente, né, buscando um pouco mais de conhecimento, de orientações da equipe maior do Cristo para os nossos trabalhos, as nossas atividades que vão se desenvolver ao longo dos anos pela frente, né? Eu gostaria de ler a última página da apostila, com a mensagem de que nós vamos falar dessa mensagem no último dia, logicamente. Mas a gente vai lê-lo, porque é muito pertinente esse momento, e a cada momento essas mensagens falam fundo no nosso coração. Essas são as palavras de Bezerra de Menezes, lá na última página, que ele fala assim para nós, né? Fostes convidados a contribuir neste momento glorioso com o conhecimento que liberta e o amor que edifica. Não seja de estranhar que muitas vezes sentireis na alma o aguilhão do testemunho, disfarçado com aspectos diferenciados, mas convidando-vos à confirmação de que sois discípulos do Rabi Galileu, que ainda não encontrou no mundo a aceitação que merece. O Espiritismo, meus filhos, é o próprio pensamento de Jesus retornando ao mundo que o abandonou, com o fim de poder construir a era regeneradora para todas as criaturas. Sede fiéis, sem qualquer proposta masoquista, pagai o tributo pela honra e a glória de conhecer Jesus. O holocausto hoje é silencioso, discreto e passa despercebido da multidão galhofeira, dos espetáculos circenses e dos 15 minutos tradicionais dos holofotes da ilusão. Assinalados pela mansidão do Cordeiro de Deus, avançai espargindo luz e felizes pela oportunidade autorredentora, pela conquista da autoconsciência e pela alegria da certeza imortalista. Nestes dias, estabeleceste programas para a vivência do Evangelho dentro dos novos paradigmas da sociedade, não esquecendo nunca que o amor, do qual se origina o perdão, nasce a compaixão e estua a caridade. É a vossa condecoração para que a imolação do bem seja o momento culminante das vossas vidas entregues a Jesus. Os espíritos espíritas que comungam convosco e aqui estivemos, congratulamos-nos com os ideais que abraçais e com os propósitos firmados de servir sempre e mais, diminuindo-vos para que o Mestre cresça em nossas, na vida de todos. Muita paz, meus filhos. São os votos do servidor mínimo e paternal de sempre, Bezerra. Nessa união de pensamentos, nesse instante, onde essas palavras, essas vibrações desse irmão maior, tão querido para a humanidade, vibram fundo nos nossos corações. É que nós estamos juntos, uníssonos, agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus, nosso Pai, e a toda essa plena de espíritos amorosos e amigos que aqui se encontram conosco, por mais essa oportunidade. Que nós juntos, nesse momento, iniciando o estudo do plano reiniciando, melhor dizendo, do plano de trabalho da FEB para o movimento espírita, no período de 2023 a 2027. Que nós possamos juntos mergulhar profundamente nesse ensinamento, para que possamos, com cartas vivas do Evangelho, levá-lo onde quer que estejamos.
E, acima de tudo, não por palavras, mas por vivência. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Que Jesus abençoe o nosso estudo dessa tarde. Que assim seja. Pois é, meus amigos queridos, né? A gente fica muito feliz de estar juntos nesse momento, né? Como já dissemos. E nós temos hoje, como já programado, né, a diretriz 7, que vai ser apresentada pela Denise, cujos slides já estão até na tela, né? Mas nós vamos pedir a permissão da espiritualidade de vocês também, da gente falar assim, muito rapidamente, poucos minutos mesmo, né, para depois passar para a Denise. Eu gostaria de dar uma palavrinha sobre essa diretriz 6. Nós vamos estudar a 7. Né? Como nós estamos já há 2 meses ou um pouco mais, entre aspas, parados no estudo do plano de trabalho, né, nós entendemos que seria bom a gente fazer uma pequena retomada para que a gente possa fazer um link com o trabalho que a Denise traz para nós, da diretriz 7. Ok? Então, nesses minutinhos ligeiros que nós vamos falar, se vocês quiserem interromper ou complementar, será, como sempre, muito bem-vindo. Porque, na verdade, o objetivo desses próximos 5 a 10 minutos é a gente relembrar daquele belíssimo trabalho, não naquele nível, porque nós não temos condição para isso e nem temos essa pretensão, digo assim, do nível que a Sheila apresentou aqui. Vocês se lembram que a diretriz 6 foi apresentada pela Sheila e está no site da AMB. Né? Então, é fácil retomá-la. Nós vamos fazer aqui, tecer pequenos comentários apenas, tá bem? Então, o que nós queremos fazer? Falar. Ler os 4 objetivos. Vamos falar só dos objetivos da fé. Tá? São 4 os objetivos. A gente lê e vamos falar rapidinho sobre eles. Tá bem? Então, primeiro objetivo da diretriz 6. Qual que é o título da diretriz 6? União dos espíritas e unificação do movimento espírita. Vocês devem estar com a apostila aí acompanhando, não é isso? Tanto que eu nem fiz slide, porque aqui a gente comenta rapidinho. União dos espíritos e unificação do movimento espírita. Objetivos. Aí vai lá dizer para nós assim. Então, eu vou até fazer assim. Nós somos... vocês são 4 aí. Podia cada um ter um objetivo, pode ser? Querem? Então, começa aí, Antônio, o primeiro. Dê o primeiro objetivo aí, Antônio. Desenvolver objetivos. Não, está na cortina. Chegou a Lúcia. Muito bem-vinda, Lúcia. Que bom. Que bom. Eu leia? Pode ler. Só para a gente participação, mais para participação. Vai. Tá, joia. Primeiro objetivo: desenvolver o trabalho de união dos espíritas e dos centros espíritas, assim como o de unificação do movimento espírita, como natural vivência dos ensinos espíritas e como atividade indispensável ao fortalecimento, à ampliação e ao aprimoramento do movimento espírita em todas as suas realizações. Alguém quer seguir? Posso seguir? Pode, quem quiser pode emendar. Promover e realizar atividades que possibilitem o intercâmbio de informações e de experiências, a ajuda recíproca e o trabalho conjunto entre os órgãos de unificação e as entidades especializadas. Ok. Pode seguir. Oferecer condições para o conhecimento e a implementação das recomendações dos documentos orientadores e das campanhas aprovadas e lançadas pelo CFN, FEB, como Família, Vida e Paz, Evangelho no Lar, entre outras. Ok. Alguém quer continuar?
Aurinha. Ô, gente, eu vou pedir para alguém ler para mim, porque o meu plano de trabalho eu baixei no outro computador e eu não estou conseguindo tirar da sem internet. sem problema. Isso, Geraldo. Pode deixar que eu leio. Então vai. Promover a conscientização dos trabalhadores espíritas acerca dos princípios e práticas que fundamentam a união dos espíritas e a unificação do movimento espírita, fortalecendo a concepção de rede fraterna e colaborativa de aprendizado e trabalho, envolvendo os espíritas, as instituições espíritas, os órgãos de unificação e as áreas funcionais para o estudo, a prática e a divulgação do espiritismo. Então, eu gostaria de falar duas coisinhas aqui. Primeiro, se a gente pegar a fundamentação, que nós não vamos ler, está no primeiro item, fala assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, disse Jesus, né? Se tiveres amor uns aos outros. Vocês devem se lembrar de que foi bastante discutido, bastante conversado sobre a situação da união e unificação. Acho que foram os dois pontos assim, centrais, né? Que até a Helena falou, eu me lembro direitinho, que ela falou assim, que não poderia haver unificação sem união. Não é isso? Se lembra? Então, assim, foi muito falado unificação, união. E eu hoje estava meditando sobre essas duas palavrinhas. Eu fui ao dicionário e eu verifiquei que o dicionário fala assim que a união são combinações de esforços e pensamentos diferentes, distintos. Eu achei bem interessante, porque nós, e Bezerra de Menezes, eu vi uma citação do Bezerra, quando ele fala assim: solidários seremos união, separados uns dos outros seremos ponto de vista. Olha só que interessante, a gente pega tudo isso aí e a gente vai ver que realmente nós somos ponto de vista porque estamos separados. Se a gente se unir, então a gente vai ser solidário um com o outro e a gente vai poder se ajudar. Então foi falado muito nessa questão da união. Mas quando foi falado na unificação, eu vi no dicionário também que unificação significa assim, igualar, padronizar. Então, se a gente se une, nós começamos a ser solidários, nos amar uns aos outros e vamos conseguir padronizar um pouco, igualar um pouco as atividades do Centro Espírita com as diretrizes de Kardec. Olha só, achei muito interessante isso, sabe? Porque é preciso que essa padronização, que nós falemos a mesma língua de Kardec dentro. Porque, senão, ontem eu estava conversando com o Centro Espírita próximo de Juiz de Fora, e nós tínhamos uma atividade hoje, precisávamos resolver alguma coisa com eles. Falei assim: amanhã nós não podemos, porque amanhã nós temos uma sessão aqui de floral e de reiki. Percebe? Eu falei: gente, eu já vi falar nisso, eu vou lá na internet ver exatamente o que é isso. Eu falei: gente, quão longe nós estamos dessa unificação, sabe? Dessa padronização com Kardec, a gente concentrar na obra da codificação. Tá? Então, a gente assim: não, mas esse é um centro qualquer. Não, é um centro ligado às AMES, percebe? Então, assim, essa vantagem que a gente está estudando, isso vai burilando a nossa forma de pensar, que nós já sabemos, né? Mas a gente vai tentando se unir nessa unificação que vai padronizar para a nossa linguagem de Kardec. Nós precisamos muito disso, né? Então, essa diretriz 6, ela trabalhou isso, trabalhou de uma forma muito profunda, vocês devem se lembrar disso, né? Essa possibilidade de intercâmbio de informações, de experiências, olha esse objetivo 2, promover e realizar atividades que possibilitam intercâmbio de informações e de experiências, a ajuda recíproca e o trabalho conjunto entre os órgãos de unificação e as entidades especializadas. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos trocando experiência, né? Todo mundo tem oportunidade, aqueles que gostam, que querem falar, de falar, né? Se não tiver alinhado, nós não estamos unificados ainda, nós estamos caminhando para isso.
Então, não tem que ficar preocupado. Aí eu falei, gente, mas que maravilha esse objetivo da FEB, que nos colocou frente a frente para a gente trocar experiências, trocar conhecimentos. Né? Denise vai trazer uma matéria maravilhosa dessa diretriz 7 aí, onde nós precisamos conversar para a gente se enriquecer. Né? É maravilhoso. No objetivo 3º, que é só para a gente ir fechando, fala assim, oferecer condições para o conhecimento e a implementação das recomendações dos documentos orientadores das campanhas aprovadas pelo CFN. Aí ele fala família, como família, vida e paz, evangelho lar. Você se lembra daquelas campanhas do evangelho lar? Você se lembra daquelas campanhas de eutanásia não, né? Diga não ao suicídio, se lembra? Vários livretos, campanhas. Então, isso nos possibilita a gente integrar, ou seja, a gente somar tudo isso e cada um fazer esse trabalho nas suas regiões de acordo, alinhados com a FEB, né? Sempre buscando a unificação, união e unificação. No último, fala assim, promover a conscientização dos trabalhadores espíritas acerca dos princípios e práticas que fundamentam a união dos espíritas e a unificação do movimento espírita. Né? Então, nessa busca incessante dessa união e unificação, atendendo até de uma forma um farol na nossa frente, que as orientações de Bezerra de Menezes, é que nós juntos vamos buscando essa união cada vez mais, através do amor que Jesus nos concita, né, o amor uns aos outros, e buscando, em consequência, à medida que nós vamos conseguindo a união, nós vamos nos aproximando da unificação, né? Que foi tão falado também na vez passada. Então, foi mais ou menos isso que eu gostaria de trazer aqui nesse alinhavar das ideias, assim, bem rápido, se deixando aberto para que vocês possam falar, se desejarem, para que a gente possa, então, passar para a Denise e boas-vindas, Emanuel. Muito bom você estar aí com a gente. Né? Beleza. Então, aí deixar com a Denise agora, quero que a Denise possa, então, nos conduzir nessa diretriz 7 aí, né, que nós já falamos, já são quase 20 minutos. Fique à vontade, Denise, com você. Obrigado, pessoal. Obrigado, Geraldo. E lembrando a todos aí a importância de participarem. Podem interromper, podem falar, podem acrescentar, e se eu me distrair aqui, porque às vezes estou ligada aqui no material, estou com os livros aqui à minha volta, que eu preparei para fazer, e às vezes eu posso me descuidar da tela aí, alguém está de mãozinha levantada aí, então não se acanhem em participar. Eu vou tentar te ajudar aqui, nesse sentido, tá bom? Tá bom, Geraldo, obrigada. Então, a nossa diretriz aqui é a 7, nós vamos conversar hoje sobre a formação continuada do trabalhador e das lideranças espíritas. Sempre nas nossas reuniões do CRE, da AME, nós sempre falamos bastante nisso, o quanto que é importante. E nós que estamos à frente nas nossas regiões da nossa AME, que já temos essa consciência do trabalho de unificação, nós temos que estar sempre focados nisso, porque a casa espírita, ela prepara o trabalho dela para o público, para os seus frequentadores que comparecem nas casas. Nós, na AME, no CRE, nós temos que estar sempre ligados que o nosso público-alvo são os trabalhadores do movimento espírita. O nosso foco precisa estar sempre em estar repassando, divulgando os trabalhos, os estudos que vêm das nossas
no nosso caso aqui, nós recebemos da UEM, que é a União Espírita Mineira, e nós precisamos de estar sempre repassando isso. Então, vamos aqui no primeiro item. Assegurar a formação continuada dos trabalhadores e lideranças espíritas em todas as atividades doutrinárias, assistenciais, administrativas, de gestão e de unificação. Então, nós temos na nossa AME várias áreas que a gente sempre bate com vocês nessa tecla, que não é... O importante não é ter a área, porque, às vezes, a gente não tem ainda, na maioria das casas ou das AMEs. O importante é o trabalho, é ter o trabalho e a divulgação do trabalho. E aqui, no segundo objetivo, quando está falando aqui, elaborar plano de formação continuada do trabalhador espírita em todas as atividades desenvolvidas nos órgãos de unificação e nos centros espíritas. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos nos debruçando já há alguns meses sobre o plano de trabalho na FEB, para que a gente possa entender e divulgar isso, repetir isso nas nossas casas espíritas. Só para citar um exemplo, na semana passada, eu participei do Encontro Nacional de Mediunidade. Então, eu estou com um material que foi enviado por eles para a UEM e que divulgou para a gente, que o setor da mediunidade, vai divulgar para as AMEs, para que vocês possam também divulgar esse material. Então, essa é a importância do trabalho, que a gente repasse as informações que nós estamos recebendo, essa formação continuada dos trabalhadores, estimular o autoconhecimento e o relacionamento interpessoal dos trabalhadores espíritas, buscando a união e a confiança pela convivência fraterna, indispensável à realização das tarefas. Nós sabemos que nem todos ainda compreendem ou entendem essa necessidade da gente estar sempre buscando esse autoconhecimento, melhorar os nossos relacionamentos entre os trabalhadores espíritas, e a gente não consegue isso pela imposição. Nós temos que fazer, todo mundo tem que participar, a gente sabe da importância disso, mas para que nós cheguemos nesse nível que nós estamos tentando caminhar, estamos nos esforçando para isso, mas a gente sabe que não é fácil. E essa união, ela vem pelo coração. Não adianta a gente querer dizer que todos têm que fazer, que todos têm que participar pela imposição. É por essa convivência fraterna que esse carinho que a gente tem pelo trabalho dentro das nossas casas e que nós precisamos de estender para as nossas AMEs, porque nós já estamos com a consciência de que o importante não é apenas a nossa casa. A causa espírita é maior. A união, a unificação dos espíritas é muito maior.
Nós sabemos já disso que não importa apenas a nossa casa, mas todos nós vivenciamos isso. Companheiros que às vezes são entusiasmados no trabalho na nossa casa, mas não entendem essa dedicação que nós temos ao trabalho na nossa AME, no nosso CRE, na nossa região. O esforço que cada um de nós faz para viajarmos, para chegarmos nessas regiões, e o quanto que é importante, e o quanto que a gente fica feliz no princípio, quem estava aí desde o princípio, Geraldo estava aí falando com o pessoal sobre o trabalho importante de ter visto, né, todo o pessoal de Cataguases, todo lá assistindo o filme juntos. Então, essa convivência fraterna, estimularmos isso é muito legal e muito importante. Então, esses são os nossos objetivos do nosso trabalho. E agora nós vamos passar um pouquinho para a fundamentação. Mas antes que eu inicie a fundamentação, alguém de vocês quer fazer algum comentário, alguma palavrinha aí sobre esses objetivos? Gostariam de destacar alguma coisa? Denise, enquanto o outro não fala, né, aí eu vou falando um pouquinho, a gente fica pensando assim, né, quando você coloca aí, e realmente é o que traz a diretriz 7, essa importância dessa busca dessa união, né, essa coisa bonita que nós vimos aí do pessoal de Cataguá, então até comendo pipoca junto no cinema, aquela coisa toda, né, vai estreitando os laços, né, e a gente precisa arrumar maneiras, formas, encontro de trabalhador, tantos outros encontros, da forma que nos aproximemos uns dos outros, aquele amar uns aos outros. Quando a gente perceber, a gente já está conseguindo um bom resultado, né? Porque eu gosto muito do exemplo que o Manuel, que está aí com a gente, sempre fala, daquela questão do corpo humano. Se o braço está doente, o corpo não está bem, né? Se a mão está doente, o corpo não está bem. E isso é muito assim, didático, é muito interessante, porque é isso mesmo, que nós temos que levar essa irradiação aos nossos companheiros de outros locais, de outras cidades, de outros centros espíritas, de outras AMEs, de tal forma que a gente esteja junto, porque separado nós não vamos chegar em lugar nenhum. Nós vamos continuar sendo ponto de vistas, como diz o Bezerra de Menezes, né? Então, essa é a minha pequena contribuição aí. Alguém quer falar, Helena? A palavra-chave, né, de tudo isso é muito pequenininha, né? É união. Que através da união a gente vai conquistando tudo, né? Tudo isso. Exato. Né? Exatamente. Mas alguém quer fazer alguma colocação aí? Então, vamos caminhar um pouquinho mais na fundamentação. Aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Essa passagem de Jesus está em Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. E nessa passagem aqui, ele nos lembra, né, dessa importância de que, se nós queremos ser trabalhadores da seara, que a gente
exerça aquele trabalho, que se dedique, que se empenhe em realizar. Porque logo aqui no segundo parágrafo da fundamentação está aqui. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Que é uma passagem de Paulo, que está em Coríntios, capítulo 3, versículo 17. E eu estava relendo essa passagem hoje no Evangelho por Emmanuel, né, das cartas de Paulo. Então, eu estava vendo essa passagem que fala sobre o som. Eu não vou ler a passagem toda, porque fica um pouco grande, né? Mas aqui tem um trechozinho aqui que fala assim: em quase todos os lugares observamos os instrumentos de sons incertos que dão notícia do serviço a fazer, mas não revelam caminhos justos. Na maioria dos núcleos do cristianismo renascente, deparam-se nos trabalhadores altamente dotados de luz espiritual que duvidam de si mesmo, companheiros valiosos cuja fé somente vibra em descontínuas fulgurações. É necessário compreender, porém, que o som incerto não atende ao roteiro exato. Serve para despertar, mas não fornece orientação. Os aprendizes da Boa Nova constituem a instrumentalidade do Senhor. Sabemos que coletivamente permanecem todos empenhados em servi-lo. Entretanto, ninguém ouvide a necessidade de afinar a trombeta dos sentimentos e pensamentos pela diapasão do Divino Mestre, mas que a interferência individual não se faça nota dissonante do sublime concerto do serviço redentor. Esse pedacinho dessa passagem que eu li também está lá no Vinha de Luz, no capítulo 124. Então, nós precisamos de ter cuidado com esse som que nós estamos emitindo, como essa trombeta está sendo tocada. Porque o importante, nós sabemos que alguns têm o dom da palavra e exercem esse dom com muita eloquência, e que nem todos nós temos, mas o esforço que nós precisamos de fazer para caracterizar a importância, a fidelidade doutrinária que nós precisamos de ter, a maneira com que nós temos de dar importância, essa diretriz que nós estamos falando hoje aqui, que é a formação continuada do trabalhador e das lideranças espíritas, para que essa fidelidade à doutrina espírita, ao movimento de unificação, para nos mantermos fiéis, para que o som das trombetas ele não se descaracterize, e que a gente não se afaste da codificação e das obras sérias. E que a gente se prepare cada vez mais para ajudarmos a esses irmãos que estão conosco na caminhada, porque nós não temos a pretensão de saber mais, não. É unirmos
as nossas forças para, num esforço contínuo de aprimoramento, de melhora, para que o movimento espírita possa trabalhar com qualidade e dentro das diretrizes de Kardec. E dando sequência aqui, a gente vem aqui, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Está lá em Allan Kardec, né, na introdução no Livro dos Espíritos. E Chico Xavier também está lá, tem uma mensagem da unificação, né, que é uma mensagem do Bezerra de Menezes, que todos nós conhecemos, né? Ensinar, mas fazer, crer, mas estudar, aconselhar, mas exemplificar, reunir, mas alimentar, porque é muito importante, porque às vezes a gente fala dessa importância, mas na prática a gente não faz. Às vezes a gente vê a pessoa prepara estudos, mas fica muito preocupado em citar livros novos que estão surgindo, procurar, às vezes a pessoa vai na internet e baixa aquela quantidade de informações sem nem se preocupar em conferir, porque o fato de estar lá no Google, significa que alguém colocou, mas a gente precisa de ter cuidado de estar sempre nesses princípios que a gente fala, de sermos fiéis. Essas informações na internet, elas nos ajudam muito numa pesquisa rápida. Então, quando a gente quer um tema, que a gente vai lá para procurar, facilita, porque aí a gente vai direto no livro. A gente não precisa, né? Às vezes, os meus filhos brincam comigo. Para que tanto livro? Você usa isso tudo? Mas a gente, então, o que facilita isso é que a gente, às vezes, nessa pesquisa rápida, a gente já vai direto na obra lá. O quanto que essa apostila nos facilita para a gente estudar esse plano de trabalho. Porque você já pensou se nós estivéssemos hoje aqui procurando cada item para preparar esse estudo? Olha o quanto que a FEB já nos facilitou a caminhada, nos dando esse material para que a gente trabalhe em cima dele. Mas é importante que, em cada fonte dessa citada aqui, a gente desenvolva um pouquinho. Alguém quer falar alguma coisa aí? Geraldo, quer completar alguma coisa? Não, Denise, por hora não. Obrigado. Tá, ok. Tem uma mensagem que é o próximo trechinho nosso aqui, que é uma mensagem do Bezerra, através do Divaldo. A mensagem é os construtores do amanhã. Esse trechinho que foi colocado aqui, sigamos, pois, sigamos, pois, espíritos espíritas dos dois planos da vida. Desculpem, na digitação ficou repetido aqui.
de mão dadas, entoando o nosso hino de alegria, por gratidão a Jesus, pela honra de havermos sido chamados à última hora na sua vinha. Alegrai-vos, filhas e filhos da alma, bendizendo a honra de servir. Nós estamos tendo essa oportunidade bendita de trabalharmos, de seguirmos a doutrina espírita, do conhecimento da doutrina espírita. E nós temos que ser gratos por esta oportunidade, mas não vamos desperdiçá-la. Vamos aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo para servir a doutrina, a divulgação da doutrina com fidelidade. E nós vamos ver aqui na frente o quanto que é importante esse trabalho, porque nós vamos daqui a pouquinho falar aqui, eu estou me adiantando um pouquinho, da importância de nós termos trabalhadores, de nós prepararmos pessoas para nos substituírem, porque nós estamos por um período, né, no momento, o Geraldo está presidente da nossa AME, está presidente do CRE, mas esses cargos ou encargos são temporários e nós temos que preparar aqueles que estão à nossa volta para prosseguirem no trabalho, que por motivos diversos, muitas vezes nós temos que nos afastar. E, às vezes, a gente fica segurando tanto trabalho nas nossas mãos e a gente se esquece. Eu dou conta, eu faço, e a gente está com tudo ali na nossa mão e esquece da continuidade que precisa de ter. E isso é em relação a tudo, não só de nós prepararmos aqueles que estão à nossa volta, quando deixarmos o trabalho organizado para aquele que vai dar sequência ao trabalho, encontre aquele material nas nossas secretarias para que a gente vá dar continuidade. Muitas vezes a gente vê, quando um começa, assume um trabalho, às vezes ele não encontra nada, ele não sabe de onde vai começar, porque à medida que nós participamos desses grupos de trabalho, é importante, sim, a gente ter esse material, mas a gente tem que ter consciência da importância da gente repassar esse material, de deixar esse material nas nossas casas, nas nossas AMEs, para que esse trabalho possa continuar. Então, vamos ali na outra fundamentação. Os aprendizes da Boa Nova constituem a instrumentalidade do Senhor. Sabemos que, coletivamente, permanecem todos empenhados em servi-lo. Entretanto, ninguém ouvide a necessidade de afinar a trombeta dos sentimentos e pensamentos pela diapasão do Divino Mestre, para que a interferência individual não se faça nota dissonante no sublime concerto do serviço redentor. É o finalzinho daquela mensagem que eu li. Então, que cada um de nós possa se esforçar para deixar de lado o nosso personalismo e nos colocarmos de maneira coletiva no movimento, porque o importante não é a nossa fala, não é a nossa mensagem,
é a maneira como nós estamos repassando a mensagem da doutrina espírita, que foi trazida pelos espíritos. E então, que nós não sejamos a nota dissonante nesse concerto. E, em todas as circunstâncias, lembrar-se de que o Espiritismo expressa, antes de tudo, obra de integração, integrando a alma humana nos padrões do Divino Mestre. A educação da alma é a alma da educação. Está no esse parágrafozinho, ele está lá em Conduta Espírita, né? Na mensagem, está na mensagem 42. É a mensagem perante a instrução, né? E nos traz, né, essa mensagem é do Valdo Vieira, né? Ele nos trouxe pelo André Luiz, né? Então, aqui tem vários parágrafos, eu não vou ler todos eles, mas a nossa responsabilidade perante a instrução. Então, vem falando aqui da importância, à medida que, no primeiro parágrafo aqui, em todas as circunstâncias, lembrar que o Espiritismo expressa, antes de tudo, obra de educação, integrando a alma nos padrões do Divino Mestre. Cultura atendida, progresso mais fácil. Aí ele vem falando sobre vários tópicos, a importância da alfabetização, que nós nos envolvemos, divulguemos essa importância, porque à medida que nós temos o conhecimento, a cultura, fica mais fácil de assimilarmos os ensinamentos. Aí vem falando sobre a importância do ensino laico, e que nós não temos esse cuidado de não deixarmos os nossos, no caso, os nossos filhos, terem, que a escola os obrigue. Hoje já está bem mais, isso já está mais desenvolvido, que a educação religiosa não é das escolas, né? Mas é que ao lar e o templo espírita são as escolas de fé. Nós precisamos de estar, tem um outro aqui que eu li aqui, ó, renovar as matérias tratadas nos programas de evangelização, segundo orientações atualizadas. O Espiritismo progride sempre. Então, essa importância que nós precisamos de dar, e essa frase que é destacada aqui, a educação da alma é a alma da educação, está no último parágrafo dessa mensagem. E esse último parágrafo diz assim: dispor o problema da educação com Jesus, acima do interesse de sociedades e núcleos, unificando sempre que possível os trabalhos esparsos, imprimindo maior relevo às obras de evangelização no preparo essencial do futuro. A educação da alma é a alma da educação. Então, esse cuidado, essa importância que nós precisamos de dar. Geraldo está com a mãozinha levantada aí, eu não tinha visto, Geraldo. Pode falar. Pastor Denise, eu estava esperando você concluir mesmo, entendeu? Não preocupa não. Enquanto você toma uma aguinha aí, né, a gente vai trocando as ideias aqui, nós todos que estamos aqui, né? Porque quando você deu lá atrás, né, sigamos, pois, espíritas, dos dois planos da vida, certo?
entoando o nosso hino de alegria por gratidão a Jesus pela honra de havermos sido chamados. É muito, muito legal, porque isso nos remete aos primeiros cristãos, né? Isso até nos emociona muito quando a gente lê esse trecho de Bezerra de Menezes, porque hoje nós lidamos com uma comunidade grande de companheiros, né, juntos, tanto aqui na AME quanto no Centro Espíritas, com jovens, né, estou falando de jovens especialmente, né, em que eles têm que observar na gente essa doação, esse servir com amor. Porque nós temos que chegar num ponto, e é isso por isso que nós estamos aqui juntos estudando, em que o respeito haja entre nós, não pelos cargos que são tão transitórios, igual você enfatizou aí, passa tão rápido, né? Mas porque nós somos irmãos, né? Porque lá nós falamos no início da diretriz 6, onde Jesus já dissera, né? Isso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Então, esse desenvolvimento desse amor é que tem que ir crescendo entre nós, né? E juntos, aí sim, nós poderemos servir a Jesus, né, na causa maior, que é a divulgação do Evangelho. Mas antes a gente tem que trabalhar dentro. É essa educação de que Bezerra enfatizou aqui, né, de Kardec tanto fala, né, do conjunto de hábitos adquiridos, né? Educação. Então, eu gostaria só de pontuar isso, né, da importância que nós temos que perceber entre nós, não pelos cargos ou qualquer atividade especial, mas sim por sermos irmãos e trabalhadores de Jesus. Nós estamos tendo essa oportunidade ímpar, né? Ímpar. Bezerra de Menezes, ele fala uma outra mensagem, chama Tarefa Abençoada. Ele vai dizer assim, que essa é a melhor das oportunidades que nós já tivemos para a nossa redenção. Ele fala assim, e é realmente uma oportunidade ímpar essa. É isso, Denise. Segue aí, ou se alguém quiser falar mais algo, né? Alguém quer fazer algum comentário aí? Acrescentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Então, vamos caminhando mais um pouquinho. Temos aprendido que não surgem construções estáveis ao impulso do improviso. A seara espírita pede plantação de princípios espíritas, e não existe plantação eficiente sem cultivadores dedicados. Ampliemos a área do nosso concurso individual e elevemos o nível de compreensão de nossas responsabilidades para com a obra do Espiritismo. Esse trecho está lá e também é uma psicografia do Chico e do Valdo, né? Entre Irmãos de Outras Terras, no capítulo 5. Então, nós temos que aprender e nos conscientizarmos da nossa responsabilidade, que o improviso não cabe nos nossos trabalhos. Nós precisamos de cultivar esses princípios espíritas. E para que a gente consiga esse cultivo, nós temos que nos dedicar sem improvisos, elevando o nosso nível de conhecimento através do nosso esforço. E sempre a gente não pode se cansar de falar da importância da gente ser fiel aos princípios espíritas, da doutrina espírita, tomarmos cuidado com o que muitas vezes é inserido na obra como doutrina espírita, como princípio espírita, e que essas práticas não nos cabe julgar, não é a gente, porque muitas vezes a gente se preocupa
até quando nós fazemos, aqui a gente está entre companheiros, entre trabalhos que trabalhadores que estamos dividindo experiências. Mas a gente, às vezes, quando a gente tem conhecimento de alguma casa, ou trabalhador que está indo por um caminho um pouco sinuoso, que, como foi falado lá, talvez esteja tocando a trombeta, não de uma maneira que vai ser fiel, mas às vezes a gente gasta um tempo danado criticando esse companheiro que está se desviando. É lógico que na intimidade, quando nós temos acesso, quando nós estamos próximo desse companheiro, nós devemos alertá-lo, mas usando a fraternidade, usando o evangelho, não nos julgando dono da verdade e sairmos atacando. E até porque o mal ou qualquer outra coisa que seja fora da doutrina, ela não merece alarde de nós espíritas. Na medida que nós estamos divulgando a importância de estudar, a importância de sermos fiéis, quando chega um companheiro, às vezes muito entusiasmado, e que vem sugerir uma prática que nós sabemos que não está dentro dos princípios, a gente vai mostrar a ele através dos livros sérios, da obra séria, que essa prática não coaduna com a doutrina espírita, que ela pode ter até validade lá fora do centro espírita. Mas se a gente começa a usar a tribuna espírita ou os nossos momentos de estudo na casa espírita para dar um ênfase muito grande a isso, a gente está no caminho errado, a gente está fazendo alarde. Então, nós temos que ter cuidado com a nossa responsabilidade como espíritas. Alguém quer fazer alguma colocação sobre isso aí? Falar um pouquinho? Porque certamente todos nós, em algum momento, já recebemos companheiros, ou na nossa AME, ou na casa espírita, com algumas ideias que não estão dentro do que nós estamos falando. Vocês querem colocar alguma coisa aí? Ô, Denise. Oi. Eu tinha falado no início, né, aquela questão do centro amigo, né, ter atividades hoje, não podia fazer contato, né, conosco e tal, porque estão na atividade de florais e reiki. Né? Quer dizer, então, é exatamente isso que você está colocando, né? Que, aliás, Café traz que você está enfatizando aí, clareando para nós, situação. Isso acontece em relação a casas, porque as casas é um conjunto de cabeças, de mentes, né? Então, tem que ser aclarados, tem que ser alinhados com a codificação kardeciana, né? Porque senão, atrás de uma coisa, vocês imaginem, atrás de duas situações que eu coloquei aqui, vai surgir uma terceira, quarta, daqui a pouco, né? Então, assim, coloque em risco, imagine quantas pessoas vão lá, né? O centro é o centro espírita, né? Então, de espiritismo não tem nada, que é o que a Joana de Anjos fala para nós, espiritizar, né? É preciso espiritizar as nossas atividades. Levar o centro espírita para fora e não trazer as outras atividades de fora para o centro espírita. É o contrário.
porque senão a gente tem que estar muito atento com isso. E os primeiros sinais, é importante isso que a Denise enfatizou, aos primeiros sinais de caminhos sinuosos, vamos chamar a pessoa, né, como irmãos que nós somos, e falar, conversar fraternalmente, à luz do Evangelho, né, e a gente ser firme, porque nós não podemos abrir mão, né, de algo que a gente já conquistou. Né? Então, eu acho que é muito importante isso mesmo, sabe? Estar atento. Isso está, principalmente agora pós-pandemia, né? Hoje eu ainda estava vendo, engraçado, lendo a matéria de Kardec, né? O propósito do mal é exatamente desviar o espírita do campo moral. Né? Surge tudo na nossa frente, menos o campo moral. Né? O propósito vamos dizer assim, apagar ou superficializar. Vou usar essa expressão do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Superficializar o espiritismo. Enquanto nós temos que aprofundar o espiritismo. É exatamente o contrário. Mas o propósito das trevas é esse, superficializar. Porque superficializando, depois fica muito mais fácil. Então, nós temos que estar muito firmes, muito sérios, muito seguros daquilo. Um plano desse que nós estamos estudando, a gente tem que sair daqui, vamos dizer assim, com ele na ponta da língua. Não é a gente saber falar o que está aqui, porque isso não tem como. Mas é saber da nossa vivência. Isso que nós estamos fazendo aqui é algo primoroso, nós temos que ver que é algo muito especial que nos reservaram nessa tarde, porque a gente tem que estar consciente disso. Né? Se os outros não estarão amanhã. Mas agora nós temos nossa chance. Né? É isso, Emanuel. Se quiser falar para nós, fala, Emanuel. Emanuel está quietinho aí? É quietinho ali, ó. Pode falar, cara. Não, meus amigos, está muito bom. Eu estou pensando aqui que eu estou vendo aqui várias atividades de casas espíritas que contribuem para essa formação continuada. Então, a gente não pode perder de vista também a oportunidade de incentivar os companheiros a frequentar trabalhos das casas espíritas co-irmãs. Muitos desses trabalhos, né, feitos com apoio das áreas da AME. Então, estou vendo aqui, né, várias áreas apresentando trabalhos de formação continuada. Então, assim, graças a Deus, no nosso movimento espírita da região, a gente tem diversas oportunidades para serem aproveitadas. E aí os exemplos que a Denise deu, né, é que formar uma orquestra afinada. Numa orquestra afinada, a imagem é muito boa, cada um toca um instrumento, mas o maestro é Jesus. É muito importante que a gente não se esqueça disso, né? Que muitas vezes a gente se deixa se levar pelo personalismo e que é tanto a presença, a divulgação do trabalho que nós estamos fazendo que esquecemos desse conjunto, né, Manuel? Muito importante essa fala do Emanuel. Aí nós vamos ver aqui, nessas ações e projetos que nós vamos falar aqui no próximo slide, promoção e realização de ações de formação continuada dos trabalhadores e das lideranças espíritas, tendo como base as obras da codificação espírita e outras de valor doutrinário que lhes guardam sintonia e os documentos aprovados pelo CFN, FEB, destinado às atividades dos centros espíritas e dos órgãos de unificação do movimento espírita. Então, é nossa obrigação desenvolvermos, divulgarmos nas nossas AMEs e aqueles que estão nas nossas AMEs, porque todos nós que estamos na AME somos trabalhadores de diversas casas espíritas. Então, cada um de nós
tem a obrigação de levar para as nossas casas essas informações, essas divulgações que nós recebemos das federativas, sejam elas nacionais, estaduais ou municipais. É importante porque não adianta a gente pegar a informação e reter para a gente. Gente, o estudo foi maravilhoso, mas a gente não leva para a casa espírita. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. Nós temos aí, o que me lembrou aqui dos últimos que foram divulgados e que está até se eu não me engano, Emanuel ou o Geraldo pode me corrigir aí, que eu acho que foi em 2022 que foi relançado Orientação ao Centro Espírita, já um pouquinho mais completo do que os outros, que fala sobre as áreas, fala, inclusive, sobre os centros virtuais, que já são uma realidade. Então, é importante a gente conhecer e divulgar esses trabalhos. A promoção e a realização de encontros, seminários e oficinas de trabalho voltadas à formação continuada presencial e virtual do trabalhador e do dirigente espírita, zelando pela fidelidade doutrinária, pela consciência da unificação e pela qualidade metodológica das ações desenvolvidas. Hoje, por exemplo, quase que nesse horário que a gente está aqui fazendo esse trabalho, nós temos companheiros da área do Evangelho que estão desenvolvendo na AME um trabalho, preparando trabalhadores para esse trabalho, e que já tem encontros marcados para 2024, 6 encontros, não é, Geraldo? Nós temos também a área do atendimento espiritual, que está numa casa também, fazendo um trabalho sobre o passe. Então, é importante essa formação, tanto presencial quanto virtual, quanto nós estamos fazendo aqui. Como no princípio eu falei que eu participei da área da mediunidade lá, como ouvinte do trabalho sobre reuniões mediúnicas, que foi um trabalho nacional, nós temos que estar sempre divulgando e repassando esses trabalhos. Alguém quer fazer alguma colocação? Denise, só lembrando que o Orientação Centro Espírita foi divulgado em 2021, tá? 2021, tá, obrigada. A última versão foi 21. Tá, eu estava em dúvida se era 2021 e 2022 e não quis levantar para ir aqui na estante para não... Eu leio tá bom, Geraldo, obrigada. Aí, dando continuidade aqui, desenvolvimento... Você fala aí, ó. Quem? Emanuel, levanta a mãozinha. Emanuel, pode falar. Olha, só para falar nessa casa que você falou que está acontecendo o trabalho, é na Fundação Espírita João de Freitas que está acontecendo o trabalho da área, né, do atendimento espiritual, em cooperação com a ANA. Obrigada. Só para lembrar isso, e aproveitar e lembrar de outra coisa. Quando a gente faz a Comejus ou em Luzes, tem um tríplice aspecto, né? Por exemplo, você envolve estudo, você envolve a difusão do movimento espírita e você envolve a unificação.
é também uma oportunidade de confraternização. Mas vocês vejam o tríplice aspecto, porque você está divulgando atividades do movimento espírita. Então, são atividades da nossa AME, onde a gente reúne várias casas espíritas, propicia o conhecimento dos companheiros. Então, se você imagina, na Comeju, você tem a evangelização da criança e a evangelização do jovem, você tem pequenos companheiros, então você está estimulando a integração das áreas, né? E você está trazendo esse projeto de difusão do nosso movimento espírita. Muito importante essa lembrança, Manuel. A gente vê os jovens tão envolvidos na Comejus, no Em Luzes, né, que são os 2 trabalhos que são realizados pelas áreas da nossa AME, o quanto hoje os grupos de WhatsApp, o nível de informações que eles divulgam, e hoje eu estava de manhã acompanhando o grupo dos jovens da Casa Espírita que eu trabalho, lembrando da importância da evangelização, da Comejus, que estarão na Comejus na semana que vem. Então, quanto que é importante que a gente divulgue e dê essa oportunidade deles participarem e trabalharem. Denise. Oi, Geraldo. Só lembrando que está no grupo dos diretores do 7º CRE, a divulgação desse trabalho do Passes, né, que está lá hoje está lá também todas as datas do estudo do Evangelho de Jesus, da área de estudo do Evangelho de Jesus, todas as datas durante o ano, né? E está também ali a divulgação da revista do médico, também que já saiu esse trimestre. Então, tudo isso, como diz Emmanuel aí, muito bem, né, vai estimulando essa união, unificação. É importante a gente multiplicar isso, né, sempre que possível, né? O desenvolvimento de ações e projetos no âmbito da formação continuada dos trabalhadores e das lideranças espíritas, que promovam a ampla conscientização acerca do programa de Ismael para as atividades espíritas no Brasil sob a bandeira de Deus, Cristo e caridade. Então, essa divulgação, essas ações, o desenvolvimento desses projetos, sempre lembrando dessa conscientização da nossa responsabilidade. E no livro lá, né, Deus, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente vê muito essa informações sobre essa responsabilidade nossa. Promoção e realização de ações de formação dos trabalhadores com ênfase específica em gestão aplicada ao movimento espírita, inclusive quanto ao trabalho do processo sucessório, que a gente falou um pouquinho antes, né? O quanto que é importante essa divulgação, e não só divulgarmos, mas prepararmos essa sucessão. A gente está vivendo atualmente, a maioria das casas comenta sobre isso, como foi difícil retomarmos o trabalho pós-pandemia, porque muitos trabalhadores, por problemas diversos, se afastaram bastante das casas, tiveram dificuldade em retornar, alguns por idade, condições físicas,
cada um tem o seu, tem a sua dificuldade, mas o quanto que é importante a gente preparar esses trabalhadores para essa sucessão, tanto dentro das nossas casas espíritas, quanto nos nossos órgãos de unificação, porque nós somos transitórios. Os cargos que nós ocupamos são transitórios, e os corpos que nós estamos utilizando, eles se desgastam, e às vezes nós precisamos de nos afastar, às vezes temporariamente, do trabalho, seja por tratamento de doença, seja por tratamento de familiares, seja qual for o problema, e às vezes a gente segurou tanto aquele trabalho na nossa mão, a gente não preparou as pessoas. Às vezes a gente participa nas nossas casas espíritas, dirige, ali coordena um leque de trabalhos. É muito importante, é muito bom quem tem essa disponibilidade de estar em vários trabalhos. Mas o importante é que a gente prepare aquelas pessoas que estão conosco, darmos oportunidade a eles, mostrarmos que eles são capazes para que eles possam desenvolver esse trabalho. Porque nós também já aprendemos, já fomos iniciantes um dia, e a gente recebeu de companheiros essa oportunidade de estudar, de fazer algum trabalho, e a gente tem que estar sempre pensando nisso. Então, esse estímulo à cultura da autoavaliação e da avaliação do trabalho desenvolvido, considerando as demandas existentes e as reais condições da instituição. Porque, às vezes, o que é uma demanda, o que é uma necessidade em determinada casa, não é da outra. Então, não adianta a gente ter aquela receita de bolo, porque ela não funciona em todos. Desculpem, gente, a netinha chegou aqui e me desconcentrou. Não funciona em todas as casas. Então, a gente precisa de ter esse cuidado, avaliar o trabalho que está sendo desenvolvido e considerar a demanda que a gente tem na nossa região, na nossa AME, na nossa casa, para que a gente possa colocar esses projetos, essas ações concretizá-las, né? E, para isso, a gente precisa o quê? De criarmos uma rede de multiplicadores, de formadores para o desenvolvimento das ações de formação de trabalhadores espíritas. Então, esses trabalhos que são desenvolvidos pelas áreas, que são repassados para vocês, que todos nós recebemos, né? A gente recebe lá desde a FEB, desde a UEM, desde a AME, desde o nosso CRE, que a gente repasse esses trabalhos, forme aqueles multiplicadores, porque a gente não dá conta. A gente não dá conta, por exemplo, esse que eu citei, que eu participei da área da mediunidade. Se eu for querer, como eu estava lá presente, querer que eu seja a multiplicadora desse trabalho na nossa região, eu sozinha não vou conseguir. Mas se eu levo ele para dentro do nosso, porque participamos, o Marcelo, que é o diretor da área
da mediunidade participou. Então, agora, a gente repassando isso para o CRE, cada um dos dirigentes da área ali, que vai levar isso para as casas, e primeiro para a AME, para cada AME replicar lá, e aí replicar alguém da casa espírita que esteve lá, vai replicar na casa. Então, é importante que isso não pare. Isso em todos os setores. Eu falei apenas da mediunidade porque é o que eu participei recentemente, mas isso em todas as áreas, a importância da gente dar essa continuidade e a divulgação desses trabalhos. E essas realizações de ações para a formação do trabalhador e da lideranças espíritas acerca das orientações e regulações advindas das instituições pertinentes, visando ao esclarecimento de trabalhadores espíritas quanto ao auxílio que podem ser prestadas diante dos flagelos sociais e naturais. Porque agora mesmo a gente está num momento em que a gente vê, às vezes, as chuvas fazendo muitos estragos, enchentes. Então, a gente precisa de estar também orientados de como a gente pode ajudar, porque essas regulações que a gente pode ajudar com cesta básica, a gente pode ajudar dentro das leis, dentro das regulações que tem vários critérios municipais, estaduais, que vêm dos órgãos competentes. Então, nós temos que estar preparados para isso. Da mesma maneira, aí a gente falou dos flagelos naturais, né? E também os sociais. Nós estamos vivendo um momento que o quanto que é importante a gente falar sobre a preservação da vida. Então, são várias campanhas. O Geraldo ainda falou lá no princípio que há uns anos atrás a gente teve muito essas campanhas através dos livretos divulgados pela FEB, que era Diga Não ao Suicídio, Diga Não ao Aborto, a importância da evangelização da criança e do jovem, essa campanha que é atual, que está sendo feita pelas federativas, da importância de estudar, de começar pelo começo. Então, a gente tem que estar sempre envolvida e participando, conhecendo essas coisas. E nós temos aqui no nosso último slide, que fala da promoção e realizações de ação de formação continuada dos trabalhadores e de lideranças espíritas para o fortalecimento do trabalho em equipe nas atividades do centro e do movimento espírita de maneira solidária, impessoal e comum. Então, nós precisamos de refletir sobre isso, de nos avaliarmos o que nós estamos fazendo como trabalhadores da nossa AME, como trabalhadores do nosso CRE, como nós estamos nos envolvendo nessa formação continuada desses trabalhadores e dessas lideranças. E buscar, porque, na maioria das vezes, nós não somos, às vezes, não nos sentimos capacitados
para trabalhar, para fazer esse trabalho. Mas então nós vamos buscar a ajuda de companheiros que podem nos ajudar a desenvolver esses trabalhos. O importante é que a gente não deixe de fazer e que esse entusiasmo que a gente tem de nos envolvermos, aí eu vou voltar aí lá no exemplo que o Geraldo deu lá no princípio, da maneira tão fraterna e que foi tão bom ver os companheiros aí de Cataguases todos juntos assistindo o filme e que a gente use desse entusiasmo para organizarmos os nossos trabalhos, as nossas ações e os nossos projetos, que como aquela frase que tanto nós conhecemos do nosso Bezerra, unidos, separados, nós somos fracos. Unidos, nós somos fortes e podemos fazer muito. Então, que nós não nos esquecemos disso. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta, eu posso tentar responder ou acrescentar alguma coisa? Denise. Oi, Antônio. Quando você falou do trabalho da mediunidade, foi esse que teve no último final de semana, né? Foi. Sábado e domingo. Aí, quando a gente vai no grupo mediúnico que fala assim, domingo eu fiquei 3 horas na frente do computador para ver. Eu falei assim, mais de 3 horas. Falei, 3 horas, por isso é que eu estou aqui falando com vocês, 3 horas ouvindo. E aí o grupo, né, fica assim, mas eu não aguento ficar 3 horas. Para entender alguma coisa, tem que ficar 3 horas na frente do computador. Ainda teve no sábado, né, Antônio? Pois é, no sábado eu não participei, mas no domingo pois eu participei. Mas importante que participou no domingo. Mas está no grupo lá, a Ruth mandou para a gente no grupo da UEM os slides que aí aqueles que não têm a paciência, não tiveram a paciência ou a disponibilidade de participar, tem o trabalho. O Marcelo depois vai colocar no grupo para vocês, tá bom? Tá bom. Aí, quando você falou agora, né, entusiasmo. Então, a gente fica assim, você falou de Cataguases, mas eu tenho que falar de Juiz de Fora, né? A gente observa que quando vocês, de Juiz de Fora, passam para a gente as coisas, a gente avalia o quanto vocês envolveram todos os dias, porque é um trabalho contínuo e muito grande. E vocês passam para a gente assim. Então, você falou de Cataguases, mas Juiz de Fora parece que empenham bem mais ainda. E esse trabalho que nós estamos agora fazendo hoje, por exemplo, hoje não, né? Continuando ele hoje, a gente precisa de estar com essa apostila na mão, porque a gente não vai decorar tudo. Mas precisamos de pegar essas obras que aqui foram citadas e ter elas em mãos, porque quando a gente vai para as casas, a gente precisa de mostrar que passou por aqui e aonde estão baseado a esse trabalho. Você falou aí no início, né? A FEB já pesquisou tudo, já pôs aqui bem mastigado para nós buscarmos direto. Nós não precisamos ficar pesquisando, já foi pesquisado. Então, nós precisamos aí de realmente ter esse entusiasmo que você falou aqui para levar para as casas esse trabalho e conseguir passar para os nossos irmãos. Obrigada, Antônio. Mais alguma colocação? Olha, de minha parte, encerrou, a não ser que alguém queira colocar alguma coisa mais aí. Eu quero agradecer a atenção de vocês, aí termos ficado aí, ficamos aqui, já estamos aqui há 1h30, né?
e depois que nós começamos, né? Mas já estávamos disponíveis aqui batendo papo uns minutinhos antes. E o nosso próximo encontro, Geraldo, eu não estou aqui com as datas, eu não estou com as datas aqui. É daqui a 15 dias, Geraldo? Daqui a 15 dias. Me parece, eu também não estou com a data, mas é 17, 16. 17/2, né? 17/2. Tá? Essa formação continuada, isso aí é fundamental, né? Importante. Então, nós queremos contar com todos vocês. A Helena levantou a mão, pode falar, Helena. Dia 17, provavelmente não vai dar para a gente participar, porque tem um seminário numa casa aqui, né, lá na Granjaria, no CEPUF, e com a nossa amiga Luciana, né, de Juiz de Fora, Luciana Barbosa, ela vai falar para a gente sobre perdão na família. Aí vai ser de 16 horas até as 18. Tá bom. O nosso aqui vai ser de 14 às 16, é isso? O problema é que sabe? a gente tem que chegar cedo, ajeitar tudo e ficar lá para receber a Luciana, né? Tem que chegar pelo menos 1h30 antes lá. Para organizar tudo. Mas se vocês não conseguirem participar, fica gravado para depois assistirem, né? Mas se vocês conseguirem, vai ser ótimo. Não, joia. Que esse trabalho forme sempre multiplicadores, né? Essa formação continuada, né, gente? Pode parar, né? Nós estamos aqui na AME agora com 20 pessoas estudando, pesquisando o estudo do Evangelho de Jesus, da área de estudo do Evangelho de Jesus. De várias regiões, não sei, de várias casas, tudo mais. E na Fundação, como foi dito aí, o trabalho de acolhimento lá tinha em torno de 80 pessoas inscritas, né? Hoje, não sei quantos, que às vezes se inscrevem, mas não comparecem, mas é um número significativo, né? De formação continuada. Isso é muito importante, a gente não parar, né? Nós temos que formar multiplicadores e temos que ser multiplicadores. Como a Denise disse, né? A FEB cria multiplicadores no Estado, o Estado cria multiplicadores nos CREs, e os CREs nas AME, as AME nas casas. Né? Então, esse é o desafio. Oi, Denise. Aqui, a nossa diretora também de mediunidade abriu um grupo de estudo daquela apostila da FEB, aquele Mediunidade, Estudo e Prática. Do MEP. Módulo 2 abriu é virtual só, né? Por enquanto. Mas a gente começou também, sabe? Graças a Deus. Quintas. Muito bom, muito bom. A própria UEM faz nas segundas-feiras também mas já está, porque começou o ano passado, mais de um ano que começou. Então, também eles fazem na segunda-feira. Eu tenho participado desde a segunda-feira. É com a Ruth? É a Ruth, o Paulo e a... Meu Deus, me fugiu o nome agora da outra companheira. Então, ela faz com eles. Uhum. Deve ser. Então, no nosso próximo encontro, no dia 17, vai ser a diretriz 8, promoção do livro espírita como elemento essencial ao cumprimento da missão do espiritismo. É um pouquinho maior do que a de hoje. Então, nós podemos encerrar ou vocês querem fazer alguma colocação, mais alguma colocação? Só uma pequena. Nós estamos aguardando vocês aqui em março, hein? Tá. Estaremos aí, com certeza. Com muito prazer. Se Deus quiser. Isso, que bom. Quem gostaria de fazer aí a nossa prece final?
posso fazer, ué. Faz então para a gente, por favor. Então, vamos dando continuidade à nossa conexão com o Pai Criador de tudo e de todos, com o Divino Mestre Jesus, nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, aos bons espíritos que estão sempre nos assessorando, nos guardando, inspirando e intuindo, aos nossos anjos guardiães, e rogando por estarem sempre nos orientando nesse caminho da paz, do amor, da fraternidade, da união. Agradecemos pela oportunidade do estudo e pedindo força, coragem, perseverança na prática do bem, no propósito de harmonia, de fraternidade. Esse caminho que a doutrina espírita conduz para a perfeição relativa com o nosso Pai e Criador. Obrigada, Senhor Jesus, por ser conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Jesus. Graças a Deus e um grande abraço a todos e muito obrigada.